Então vamos conversar sobre essas novas tarifas de importação sobre aço e alumínio que o Trump criou nos Estados Unidos agora. E só para avisar, dia 9 e 10 em Porto Alegre vai ter o Fórum da Liberdade, um evento gigantesco, o maior evento do ano. E os ingressos já estão à venda na descrição. E se você usar o código Ideias Radicais, você vai ter um desconto de 10% lá, vai ser fantástico. O Sérgio Moro vai estar lá palestrando. Eu vou estar lá, mas eu não vou palestrar nada, porque eu não sou nada lá. Mas vai ser legal pra caramba, eu vou, enfim. Vamos falar então do Trump. Porque assim, ele, pra quem não sabe, recentemente colocou tarifas de importação, que é basicamente um imposto de importação contra aço e alumínio internacional, de maneira geral, para dar umas estapeadas na China. Alguns países podem ser imunes ou não sabemos ainda, mas Trump, ninguém sabe, nem ele provavelmente. E essas tarifas são de 25% no aço e 10% no alumínio. E, mas isso vai fazer a América grande de novo? Não. Isso vai gerar novos empregos? Não. Isso vai reduzir o déficit comercial? Não. Isso vai melhorar alguma coisa para alguém em algum lugar do mundo? Só para os donos de siderúrgicas e para os acionistas, basicamente, e para quem vende matéria-prima para eles. Todo o resto vai perder. Inclusive o governo, você pode argumentar, até vai perder com isso. E por quê? Ok, análise econômica básica, não estou inventando nada aqui, você pode ler O Homem, Economia e Estado do Murray Rothbard, está escrito lá. Ação Humana do Ludwig von Mises também estabelece isso bem, eu só estou fazendo basicamente uma leitura comentada dos capítulos relevantes aqui. Por quê? O que acontece? Uma tarifa é um imposto, ok? E todo imposto é destrutivo, todo imposto destrói riqueza, todo imposto é roubo e não tem nenhuma utilidade, isso vai necessariamente atrasar a economia, ponto. Uma tarifa de importação não é diferente. E aí vem várias teses. Inclusive, depois no fim do vídeo a gente vai responder vamos responder aquela também de mas várias nações eram protecionistas e cresceram. Isso aí também é uma daquelas coisas assim que responder besterol é 10 vezes mais complicado do que falar besterol. Então fazer o quê? Vamos lá. Essas tarifas protecionistas vão ajudar a indústria siderúrgica americana, certo? Porque daí vai se importar menos aço chinês. E isso vai beneficiar o aço americano, e daí ele vai gerar mais empregos, e vai gerar mais investimento, e isso vai desenvolver a economia. Não. Não existe nenhum motivo para você acreditar nisso. Por quê? O que acontece? Teoria de produção numa economia capitalista básica, ok? O que acontece? Fatores de produção serão arranjados de acordo com a sua contribuição marginal para um processo de produção qualquer, buscando lucro, ok? Então, estruturas de produção, organizações de produção, indústrias, etc., vão se estabelecer aonde for mais lucrativo, aonde for melhor para ela estar, ok? Então, se a situação atual é melhor estar na China, você piorar as empresas da China não vai melhorar a vida de ninguém. E o que acontece? Por que então, vamos fazer a pergunta, por que então essas indústrias estão na China? Porque tem uns desenvolvimentismo lá, tem energia subsidiada, tem subsídio estatal, tem repasse, etc. Tem um monte de desgraça, é verdade. Isso aí não vai durar muito tempo, porque tem um máximo que você consegue fazer almoço grátis. Isso é basicamente uma forma de almoço grátis, de estado de bem-estar empresarial, isso aí eventualmente quebra, a questão é tempo, mas enfim. Estão lá por esse motivo. O que seria a resposta correta ao invés de você fazer uma tarifa de importação? Seria você melhorar as condições econômicas dos Estados Unidos. Não só cortar impostos, mas cortar gastos estatais, porque o real peso do Estado é o gasto do Estado, não quanto ele cobra de imposto. Porque se ele não cobrar imposto, ele vai tomar dívida, certo? O Estado pode razoavelmente cortar 100% dos seus impostos. Quer dizer, não razoavelmente, não seria razoável fazer isso. Mas ele pode e se financiar inteiramente sob dívida. Pode, só que você vai pagar esse imposto de um jeito ou de outro, porque vai ter menos reservas de crédito para financiar a economia, o país provavelmente vai quebrar. Mas ele pode tentar fazer isso, ok? O real peso do Estado é o que ele gasta. Então o que acontece? Teria que cortar gastos governamentais, teria que reduzir burocracias, teria que reduzir regulações, teria que transformar a América num estado de muito mais facilidade de empreender do que ele só vem caindo nos últimos anos. É isso que o Trump fez? Não, foi aumentar o imposto. Você fala, mas isso vai ajudar a indústria americana. Não, porque você investiria numa indústria. Porque para pensar, a gente não tá falando assim de um carrinho de pipoca. A gente tá falando de siderúrgica. A gente tá falando de produção de aço. A gente tá falando de investimentos que se pagam ao longo de 10 anos. Você investiria bilhões de dólares para produzir aço nos Estados Unidos, dependendo em uma tarifa que um presidente passou, que o próximo presidente ou esse mesmo pode revogar a qualquer momento? Você acha isso inteligente? Não é inteligente fazer isso. A qualquer momento o Trump pode mudar de ideia e falar, desculpa, tá ali um tal de Mises, percebi que eu tava errado, revogou, e daí quem investiu bilhões se ferrou. O que vai acontecer? O preço do aço vai subir, porque parte do aço importado, parte do aço americano que entra nos Estados Unidos é importado, os aços que é usado nos Estados Unidos é importado.
o preço vai subir, então as siderúrgicas americanas vão falar, bom, subiu o preço, a gente vai subir também, dane-se, meu. Vão subir o preço e carcar nos consumidores americanos, é isso que vai fazer. Não tem nenhum motivo razoável para imaginar que eles investiriam mais em produção baseado em uma lei efêmera pra caramba pra um presidente que pode muito bem não se reeleger, ou pode mudar de ideia depois, ou o diabo. É que nem investimento no Brasil, fala, a gente vai fazer, quando fez lá as desonerações da Dilma. A Dilma desonerou, tal, então agora as empresas vão investir. Não, ninguém é louco de investir no Brasil. Tanto que os investimentos não mudaram, inclusive, né? Caíram até. Por quê? Porque você fala, não, você vai investir num país que a Dilma é presidente? Não. Ela te deu um desconto de imposto. Massa, vou embolsar, você acha que eu sou o quê? Burro? Mesma coisa. É a mesma situação. O que ele precisaria fazer é tornar os Estados Unidos um país melhor para empreender. Não é muito bem o que está acontecendo. Tem algumas coisas boas até, mas na intensidade que ele precisa fazer teria que ser muito maior. Não está respondendo. É o que acontece, só vai subir o custo de vida dos americanos, é isso. As ações de empresas que produzem aço vão subir, os acionistas vão ganhar dinheiro, quem vende minério de ferro para eles vai ganhar dinheiro também, e é mais ou menos isso aí. Só que essa é só a primeira camada de efeitos ruins que vão acontecer, porque o que acontece, na economia tudo é tudo, certo? Você não pode falar, mas se a gente revogar essa lei, bom, tem mais um monte de coisa. Certo? Você não pode falar assim, não, essa lei que mudou... Cara, um monte de coisa mudou ao longo da história. Na economia tudo afeta tudo. Então o que acontece? O aço vai ficar mais caro. Massa, aço vai ficar mais caro. Então agora todas as coisas que são produzidas com aço nos Estados Unidos vão ficar mais caras. O consumidor vai ter uma queda de padrão de vida, vai ter uma queda de capacidade de consumo, o que desvaloriza o dólar, porque o câmbio é basicamente decidido no longo prazo pela relativa capacidade de consumo entre as duas nações, né, que usam câmbios diferentes. Então isso vai ser ruim para o dólar, ou seja, ainda vai encarecer importações, quando o consumidor for importar coisas ainda vai ficar mais caro. Então piora isso também, mais uma ferrada gigantesca aí. E, agora, como esses produtos americanos produzidos com aço, o Peter Schiff dá o exemplo de máquinas de lavar roupa, mas realmente qualquer eletrodoméstico, qualquer aplicativo, carro, qualquer casa, qualquer coisa feita com aço, bom, casa você não exporta, né, mas dependendo do caso sim, mas enfim, containers, barcos, o que for, tudo isso vai ficar mais caro. Então quando os Estados Unidos forem exportar todos esses produtos, eles serão menos competitivos, os produtos deles serão mais caros do que relativos aos internacionais, e eles exportarão menos porque eles tiveram uma queda de competitividade. Então essa medida, ao invés de reduzir o déficit da balança comercial americana, o que, aliás, diga-se de passagem, é irrelevante, porque déficit de balança comercial é irrelevante, é uma estatística bizarra, compete com desigualdade em termos de estatísticas irrelevantes que as pessoas vivem usando, mas enfim. Mas o que acontece? Vai aumentar o déficit comercial, porque os Estados Unidos vão exportar menos. O déficit da balança comercial, quer dizer, a balança comercial, né, se vai ter um déficit ou não, a balança comercial é exportações e importações. Se você reduz exportações, teu déficit vai aumentar. É isso que vai acontecer. E para quem se preocupa com isso, só vai ferrar mais, por queda de competitividade. E, de novo, quando os americanos forem importar coisa, se ferraram também. Isso vai fazer com que várias empresas percam dinheiro, e não é bom para o consumidor, não é bom para salários, não é bom para crescimento, não é bom para nada. Isso, na verdade, empobrece o mundo inteiro. Porque o que acontece? Como é que funciona o capitalismo? O capitalismo é aumento de produtividade. Conforme as pessoas... É o motor, né, o que enriquece as pessoas no capitalismo. Conforme a produtividade aumenta, você consegue consumir mais coisas com o mesmo trabalho, você se torna mais rico, e quando você consegue consumir mais coisas, você consegue consumir mais coisas que os outros indivíduos produzem, ou seja, você passa mais dinheiro para eles e você tem mais atividade econômica. Então qualquer coisa que empobreça qualquer pessoa numa economia vai acabar afetando todos os outros, mesmo que indiretamente. Você fala, mas os americanos empobrecendo, eles não importam tanta coisa brasileira. Mas eles importam de outro país que pode importar coisa nossa. Eventualmente a coisa chega aqui, ok? Todo mundo está conectado. A questão é uma questão de velocidade. Qual é a velocidade entre uma coisa quebrar aqui e você se ferrar aqui? Pode ser um dia, pode ser 10 anos. Mas o fato é que a conta chega. Não existe almoço grátis. Se você zoa com o preço, ele vai zoar com você. Não tem jeito. E esse empobrecimento do padrão de vida, esse empobrecimento do consumidor americano, essa redução do padrão de vida dele, da capacidade de consumo dele, vai afetar, né, quem que a gente exporta lá pra eles? Suco de laranja, por exemplo. Isso aí vai ser ruim. Vai ser assim o apocalipse do suco de laranja? Não. Mas vai ter uma perda aí, porque o consumidor americano estará mais pobre. É simples a coisa. Qualquer coisa que atrapalha o comércio, qualquer coisa que atrapalha o livre mercado, necessariamente, isso é uma questão de definição, destrói riqueza, reduz avanço e empobrece as pessoas.
reduz, ou na melhor das hipóteses, inclusive, reduz a velocidade do crescimento da riqueza. Tá atrapalhando. Não tem nenhuma ação intervencionista que o Estado possa fazer que é benéfica. Isso é uma questão de definição mera de economia, ok? E o que acontece? Aí você pode perguntar, mas se é tão ruim assim, por que o Trump tá fazendo? Bom, porque assim, você não pode presumir que ele sabe a economia de escola austríaca. Se soubesse, não tinha ter falado, sei lá, 90% do que ele falou. Mas, enfim, ele não sabe disso, tá, pelo jeito, né? Ou sei lá, qualquer estratégia, não sei. Mas tem escolas de economia que vão defender isso, vão falar, não, protecionismo é bom, tem que trazer e tudo mais. Tá errado, mas fazer o quê? Tem isso. E também, assim, gente, é eleitoreiro. Ele se elegeu falando, não, vamos trazer mais empregos, vamos trazer. Quando foi eleito lá, eu falei, gente, é o cinturão da ferrugem lá. É a área um pouco ao redor dos grandes lagos, que é uma porrada de indústria que perdeu. Por quê? Porque os Estados Unidos começaram a soçar cada vez mais e as indústrias conseguiram fugir para países mais livres. Só que daí, como as pessoas não entendem esse processo, o cara consegue falar, o Trump, né, consegue chegar lá e falar, porque a China tá explorando vocês, então tarifas. E se o negócio cair, ele pode falar, russos! Sei lá, ele pode inventar qualquer coisa. A maior parte da população não entende isso, então você consegue escapar com esse tipo de porcariada. E teve outra casada bem esperta do timing, porque isso estava tendo uma eleição pra Câmara, né, daquelas eleições que tem no meio, assim, que quando um cara se aposenta, nós somos suplente, né, tem uma nova eleição no meio de, acho que é by-elections, não, by-elections é no Reino Unido, mas enfim, tinha uma eleiçãozinha lá, que era num estado que tem uma boa produção de aço, então lá no meio vai lá o Trump e pá, falando, vai ter tarifa de proteção, vai gerar mais empregos na indústria de aço, tá errado, mas a galera acredita, e supostamente deveria ajudar ele na eleição, mas pelo jeito ele perdeu. Então tem esses motivos aí também, mas não tem nada de bom vindo nisso aí. E finalmente tem aquela história de, não, mas protecionismo não é ruim, esses austríacos aí da religião do livre mercado que ficam viajando nisso. Várias nações eram muito protecionistas, cobravam altas tarifas de importação e enriqueceram mesmo assim. Então, claramente, eles estão refutados. Sim, porque correlação é causalidade, né? A gente sabe, isso é um fato científico. Não necessariamente, e tá bom, vamos lá, vamos brincar de história econômica. Fácil pra caramba isso. Muitos economistas que fazem esse tipo de argumento, ou senso comum, são horríveis em história econômica. Vamos lá, mas os Estados Unidos cresceu ao longo do século XIX, começo do século XX, com altas tarifas de importação. Sim, e o peso agregado total do governo americano na economia era muito menor do que hoje. Então o que acontece? Você tinha tarifas de importação de, digamos, 30% em média, e hoje são 5%. Então era mais alto. Mas até 1913 nos Estados Unidos não tinha imposto de renda. Não tinha não tinha banco central, não tinha uma porrada de regulação. Durante a maior parte do século XIX não tinha agências de regulação. Foi só lá no final que começou a ter, só para ferrovias e carne e umas outras coisas. Empreender era muito fácil. Então, uma coisa era um pouco mais difícil. Todo o resto, não. Então, no agregado, no peso total, o governo americano era muitíssimo menos pesado ao longo do século XIX e começo do século XX do que hoje, que é esse mamute gigantesco à beira da falência, ok? E a mesma coisa vale para estados da Europa. Você fala, mas algum país da Europa lá cresceu com várias tarifas, ou sei lá, algum país dos tigres asiáticos fez isso. Agora olha o peso agregado na economia, você vai ver que era menor. E tem outra coisa que é um motivo também histórico, isso não vale tanto assim para os últimos anos, obviamente, nações recentes, por exemplo, a galera fala, a China é muito protecionista, mas ainda assim tem várias facilidades de empreender lá e tem um monte de almoço grátis também. Mas esse argumento vale, isso que eu vou falar agora, vale para, mas tinha muito protecionismo no século XIX ou no começo do século XX e ainda assim as nações cresciam. Mas por que tinha protecionismo? Por que tinha tarifa de importação? Tinha motivos políticos, tinha motivo de compra de voto, tinha motivo de lobismo, Tinha. Fazer o quê? Agora, eu fiquei pensando se era lobismo ou lobby, enfim. Agora, o motivo mais prático da coisa é muito difícil cobrar imposto de renda no século XIX, ok? É muito chato você falar, não, é o seguinte, todo mundo nos Estados Unidos vai fazer uma declaração de imposto de renda, você vai escrever tudo, né, sob pena de perjúrio, e enviar pelo correio americano, certo? Aí você tá lá no meio do Utah, aí isso vai ser mandado por trem, ou sei lá, por jegue, não sei, pros Estados Unidos, pra chegar lá um mês depois. Não funciona, não tinha estrutura técnica, administrativa pra roubar a população sistematicamente com imposto de renda, ou com imposto de consumos, ou etc. Então vários impostos eram específicos, imposto em cigarro, imposto em cachaça, imposto em essas coisas em que você pode ir na fábrica e taxar o cara. É mais fácil, porque é uma questão de como você vai tributar, quer dizer, roubar a população. E fazer
uma tarifa de importação é fácil, porque você coloca o fiscal ali na alfândega, no porto, o navio atraca, você taxa os caras e pronto. É muito mais fácil de fazer isso do que fazer uma estrutura de imposto de renda. Inclusive, historicamente, o imposto de renda foi criado como uma substituição das tarifas de importação para dizer o seguinte, olha, tarifas de importação afetam todos os americanos e o consumidor paga isso. E isso não é justo. E quem tem que pagar é uma pessoa, uma classe social que não tem direitos, que nem a gente, que é rico. Então o que a gente vai fazer é colocar o imposto de renda em ricos e vai ser pequenininho só nos ricos, vão pagar uma puta impostada, e daí a gente tira as tarifas de importação. Então o consumidor americano vai se beneficiar de coisas mais baratas e dane-se rico, porque rico nem a gente, certo? Esse discurso já existia lá nos 10, 13, quando criaram o imposto de renda e tal, já existia esse tipo de coisa. Essa era a história, não, a gente vai trocar a coisa, porque agora a gente consegue fazer um imposto de renda, e já que a gente só vai mirar nos ricão mesmo, a gente sabe quem são os caras, a gente consegue ir atrás deles, é mais fácil. Ok, e claro, eles são, o que aconteceu? Ah, olha só, a galera ficou com imposto de renda, que depois foi subindo todos os anos, até infinito quase, na era Roosevelt. Inclusive o Roosevelt quis colocar um imposto de renda de 100%, ele tentou fazer isso para os mais ricos durante a Segunda Guerra Mundial, mas isso é outra história. E tarifas de importação ainda, quer dizer, o Estado falou, a gente vai trocar, então agora a gente tirou isso e pôs isso, e agora eu vou pôr outro. Você achou que é o Estado, meu filho, é claro que eles vão cobrar impostos. Então é só um pouco de história econômica aí. Tem muita gente que usa esse argumento de, protecionismo ajudou nações a se desenvolverem. Não. E praxeologicamente isso sequer faz sentido, não tem como isso ajudar. Tudo que você precisa para ter desenvolvimento econômico é liberdade de mercado, é proteção de propriedade privada, e não tem nem como o Estado fazer isso por definição, porque ele é um invasor de propriedade privada. Certo? A galera fala, o Estado protege a propriedade privada. Pô, e os 2 trilhões e porrada de impostos que ele cobra todo ano? Essa propriedade privada tá protegida pra caramba, né? 10, show, enfim. Você precisa ter propriedade privada bem garantida, é só isso. Quais são as consequências disso? A liberdade de mercado, liberdade de comércio, associação, contratos, etc. Isso é só direito de propriedade. Quanto melhor isso for garantido, protegido, menos Estado tiver preferencialmente zero, maior vai ser o desenvolvimento econômico. Protecionismo é Estado, atrapalha o desenvolvimento econômico. Ciência econômica básica, uma economia-Estado, ação humana, etc. explicam isso muito bem. Escola Austríaca explica isso muito bem. Mas por esse vídeo é isso. Recomendações de leitura na descrição e tchau, tchau.